ver agora um exemplo completo. Então, eu estou dando uma tabelinha com as notas de 25 alunos que eles obtiveram numa determinada prova e eu quero calcular a média, a moda e a mediana desse conjunto de dados. Então, vejam que os dados já estão agrupados numa tabela, não tem classes. Isso significa que essa variável, que é a nossa variável nota, se trata de uma variável discreta. E lembrando que a nota, que é aquilo que a gente está observando, é o nosso xi, que a gente vai precisar desse xi nas fórmulas. Então vamos lá. Inicialmente eu vou começar com o cálculo da média. Tá? Então vamos lá. Cálculo da média. Lembra da formulinha de calcular a média? No caso, isso daqui pode ser uma amostra, então a gente vai chamar de x barra. O que é o x barra? É o somatório. Aí tanto faz você colocar fi vezes xi ou colocar xi vezes fi, dá na mesma, dividido pelo n. Muito bem. Os xis são esses números, os fis são esses números. Então é só começar a aplicar a fórmula. Quem que vai ser o nosso x barra? Vamos puxar já um traço aqui, ó, para ficar mais fácil. Linha por linha da tabela. Pega o xi e o fi da primeira linha e multiplica. Aqui eu vou fazer invertido. Eu já tinha feito um exemplo no cálculo da média com xi vezes fi. Aqui eu escrevi ao contrário, propositalmente. Tá? Para mostrar que tanto faz, porque tem gente que aprende como fi vezes xi, tem gente que aprende ao contrário. Tanto faz. Eu vou seguir essa fórmula que está aqui. Então, primeira linha da tabela vai pegar o f', multiplicar pelo x'. Então, 1 vezes 4. Muda de linha. Mudou de linha, põe um mais. Por que eu tenho que pôr um mais? Porque não esquece que aqui na fórmula a gente tem um somatório. Faz a mesma coisa na segunda linha. Então, na segunda linha, a gente tem o f', que é 5, vezes o xi, que é 5,5. Troquei de linha, põe mais. Terceira linha, o f é 3, o x é 6, mais 8 vezes 8,5, mais, aí vamos para essa linha aqui, ó. A gente está aqui nessa linha, o 9 e o 5. Então, só para seguir a ordem do f primeiro, vezes o xi depois, mais 3 vezes 10. E vai dividir tudo isso pelo n. Quem que é o nosso n? É esse total aqui. É a soma dos valores que você marcou na coluna do f'I. Lembrando que o f'I é a frequência absoluta. Divide tudo isso por 25. Eu já fiz os cálculos aqui para vocês. Então, você vai pegar esta linha inteira, esse numerador inteiro, vai jogar na calculadora e vai obter 192,5. Vai dividir esse resultado por 25 e isso aqui vai dar 7,7. Então, o que é esse 7,7? É a nota média desses alunos. Em média, esses alunos, esses 25 alunos, obtiveram nota 7,7. Agora, a gente vai passar para o cálculo da moda. Então, calcular a moda é muito simples. Basta você lembrar o que é moda. O que é moda? Lembra a definição de moda? É o valor que possui a maior frequência. Muito bem, então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai na nossa tabelinha, olhar nesta coluna do f'inho a maior frequência. Maior frequência não é essa aqui? Não é esse 8? Só que lembra que moda não é frequência. Moda não é frequência. Moda é valor. Quando a gente fala valor, a gente está falando em nota, em xi. Qual é o valor que tem a maior frequência? Não é o 8,5? O valor que tem a maior frequência é 8, o valor correspondente a essa frequência é 8,5. Então, eu vou escrever aqui, ó, moda igual a 8,5. Ou seja, a nota 8,5 foi a nota que mais apareceu nesse conjunto de dados. E, finalmente, a gente vai fazer o cálculo da mediana. Só que para a gente calcular a mediana, a gente vai ter que calcular a posição. Para a gente calcular a posição da mediana, a gente já viu que precisa, não é que precisa, mas facilita se você tiver a frequência acumulada. Lembra que o fão
é a frequência acumulada. Então, como que eu vou fazer? A partir da coluna do F, eu vou acumulando os valores que estão aqui. Pega o 1, joga aqui para o lado. 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 8, 17. 17 mais 5, 22. 22 mais 3, 25. E lembra que esses valores aqui vão fornecer as posições para a gente. Então, eu vou colocar aqui do lado. Aqui só tem uma frequência, então você só tem a primeira posição. Aqui eu vou da segunda, sempre anterior que você escreveu aqui, né? Depois a primeira, então eu continuo da seguinte em relação a esse valor anterior, até o número que está aqui, ó, até a sexta. Parei na sexta, continuo da sétima e vou até o número que está aqui, que é a nona. Continuo da décima e vou até aqui, 17ª. Parei na 17ª, continuo da seguinte, que é a 18ª. E vou até o número que está aqui, 22ª. Da 23ª até o valor que está aqui, 25ª. Beleza. Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai fazer o cálculo da posição em que eu vou encontrar a mediana. Lembra que mediana não é posição. Mediana é o valor que ocupa a posição que a gente vai encontrar aqui. Só que antes de mais nada, eu preciso lembrar que eu estou com uma tabela discreta. Na tabela discreta, eu tenho que trabalhar para o cálculo da mediana com a regrinha do par ou regrinha do ímpar. No caso aqui, o nosso n vale 25 e este n, se vale 25, só pode ser um número ímpar. Então, eu vou trabalhar com a regrinha do ímpar. Como que eu vou fazer o cálculo da posição? Muito simples. Lembra que é fazer o cálculo da posição baseado no que diz a regra do ímpar, tá ok? Então, vamos lá. A regrinha do ímpar diz que eu tenho que pegar o n, que é 25, tenho que dividir por 2 e somar meio ao resultado. Quanto que vai dar isso daqui? 25 dividido por 2 dá 12,5. Soma meio, dá 13. O que é esse 13? É a 13ª posição. É lá que vai estar a minha mediana. Onde que eu vou encontrar a 13ª posição? Aí você pode olhar para essa coluna em amarelinho aqui. 13ª não está aqui? Nesta linha? Qual é o valor que está nesta linha? Não é esse 8,5 aqui? Então, o valor que está na 13ª posição é o 8,5. Portanto, a mediana vale 8,5. Nossa, mas a moda é igual à mediana. Tudo bem, não tem problema. Às vezes, em alguns conjuntos de dados, ocorre que a média, a moda e a mediana dão exatamente iguais, dá todo mundo o mesmo valor. Tem situações que 2 desses 3 dão iguais, tem situações que todo mundo dá diferente. Tudo pode acontecer, tudo depende do teu conjunto de dados, de como que eles estão distribuídos, dos valores que você tem na tabela. Tá? O mais importante, siga a regra. Se deu igual, ótimo. Se deu tudo diferente, deu tudo diferente. Se você seguir a regra, tudo vai acabar bem.